Muito boa tarde. Vamos falar hoje sobre a dor às baixas temperaturas, a dor do inverno. Um assunto bastante controverso, solicitado pelos nossos clientes. Vamos tentar aqui em torno de 8 a 10 minutos explicar uma coisa que são vários capítulos dentro da parte de anatomia e dentro da neurologia. Muito bem. Então, nessa fotografia, nós encontramos uma glândula que é chamada glândula suprarrenal. Essa glândula libera dois hormônios, o hormônio da adrenalina e a cortisona. Esses hormônios, eles são liberados na corrente circulatória quando uma pessoa ou animal está em situação de fuga, de luta, e controla também a dor, que é uma função imune e de energia. Então, quando nós temos a queda da temperatura, nós temos uma liberação de determinadas substâncias, em outras uma inibição dessas substâncias que fazem com que apareça a sensação de dor no nosso corpo. Observem essa fotografia, saindo do lado hormonal, e vamos olhar agora os receptores. O que são receptores? São informações que o nosso cérebro capta a cada momento, a cada segundo de nossas vidas, o que está acontecendo com o nosso corpo. Por exemplo, quando nós fechamos a mão, nós conseguimos, com os olhos vendados, informar a vocês que meu polegar está para cima, estou esticando meu indicador e agora meu dedo mínimo. Essas informações chegam ao nosso cérebro através de receptores. Os receptores estão espalhados por toda a nossa superfície corporal. Alguns receptores do lado de fora da pele, chamados de esteroceptores, outros receptores localizados no músculo, tendão e articulação, e outros receptores localizados nas vísceras, chamados de visceroceptores. Esses receptores informam quantidade de pressão quando uma pessoa lhe segura pelo braço, informa, por exemplo, quando nós estamos sentindo frio em época do inverno ou quando estamos sentindo calor. Esses receptores informam visão, audição, olfação, assim por diante. Todas as nossas percepções sensoriais, independente de quais forem, estão relacionadas com os receptores. Então, é o receptor que informa ao cérebro que nós estamos com frio, ou que nós estamos com dor, ou que estamos com calor. Nessa fotografia, eu posso mostrar a vocês os diversos tipos de sensações, como tato, dor, olfato, gosto, audição e visão. Esses são os principais. Existem outros, que não vale a pena entrarmos em detalhe. Vamos falar basicamente do receptor de dor, que são os receptores das terminações nervosas livres, e receptor de pressão. Vale lembrar a vocês, repetindo, que esses receptores estão espalhados pela nossa superfície corporal. Pelo lado externo, esteroceptores, músculos, tendões e articulações proprioceptores e receptores nas nossas vísceras. Aqui nós estamos olhando um pedaço, uma superfície da pele, e estamos olhando um receptor muito importante, que parece uma casquinha de cebola representado com a cor verde, que é chamado receptor de Pacini. Observe os pelos na superfície da pele, que tem como se fosse um emaranhado na volta do folículo piloso, que é receptor, que na hora que bate um vento na superfície e os nossos pelos se movimentam, nós sabemos a direção do vento. Porque vocês entendendo esses princípios de 2 ou 3 receptores, vocês vão ser capazes de entender toda a logística dos receptores espalhados pela pele. E vocês bem sabem que nosso tato é infinitamente maior no polegar e indicador, muito menor na região do dedão do pé. Por que isso? Porque a quantidade de receptores localizados na nossa polpa digital, no nosso polegar, é infinitamente maior do que no nosso hálux. Perfeito? E assim os receptores vão se distribuindo na superfície da pele, até que nós vamos encontrar nessa fotografia os principais receptores. Da esquerda para a direita, o receptor de Ruffini, receptor de Pacini, receptores com terminações nervosas livres. Cada receptor desse tem a responsabilidade de informar ao cérebro o que está acontecendo, não só na nossa superfície, quanto no nosso interior. Aqui nós temos o músculo preso a uma estrutura óssea. Observe que eu destaquei do músculo uma fibra
um receptor chamado de fuso neuromuscular. Esse receptor localizado dentro do músculo. Então vocês vão observar aqui, no momento do frio, da queda de temperatura, vocês sabem que o músculo se contrai. Nessa contração muscular, essa fibra nervosa informa ao cérebro, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, numa fotografia, o que está acontecendo na superfície. E esse emaranhado de fios que sobem, que entram através do nervo, que sobem pela medula espinhal, que chegam em determinados lugares do sistema nervoso central, informam o que está acontecendo na nossa superfície. E daí nós temos os diversos tipos de sensações. Então, nessa fotografia, anterior, por favor, nessa fotografia, nós temos lá em cima o cérebro, a córtex cerebral. É a córtex cerebral que nós identificamos. Essa cor é marrom, uma abelha me picou na região posterior da nuca, estou com a orelha doendo, estou com a minha ponta digital cortada, assim por diante. É o cérebro que informa isso tudo. Antes do cérebro, lá na parte central do cérebro, nós temos uma região que é chamada de tálamo. O tálamo é como se fosse um cérebro, mas ele não consegue identificar muito bem o que está acontecendo. Na dor óssea, essas informações que foram transmitidas pelos receptores, o tálamo já identifica uma dor surda, que não sabe muito bem de onde é que é. Dor essa bastante semelhante à dor visceral. Quando nós estamos com dor de barriga, você não consegue definir, é a dor do estômago, ou é a dor do duodeno, ou é uma dor da vesícula biliar, não é isso? Você identifica que é uma dor de barriga, porque são visceroceptores que estão localizados nas vísceras, mas não conseguem informar exatamente que órgão que está. Já pensou você chegar para o médico e falar, doutor, eu estou com uma úlcera na parte do meu fundo do estômago do lado direito? Seria perfeito isso. Quando você chega no médico e fala, doutor, eu estou com uma dor no punho, eu estou com uma dor no meu indicador. Os receptores viscerais não são assim. É a dor de barriga, é a dor da cólica menstrual, é a dor torácica, a dor do infarto do miocárdio, a gente sabe que é no peito, mas não consegue identificar se a dor é no coração ou no pulmão. Essa identificação é a identificação talâmica. Essa justamente é a região do nosso corpo, abaixo do sistema nervoso central, dentro do cérebro, aliás, em que identifica a dor óssea quando se muda a temperatura. Então, o que acontece é uma conjunção de informações entre o cérebro e a região talâmica. Observem nessa fotografia do lado esquerdo, representada em azul, é chamado de homúnculo de Penfield. Homúnculo de Penfield. Se nós observarmos na superfície, nós temos um rosto quase que deformado, depois o indicador, um joelho, um pé. Em outras palavras, é a representação do tamanho do cérebro que é responsável com a chegada de cada informação. Lógico, a área representada do rosto e do polegar é muito maior do que essa areazinha representada lá de dentro do cérebro, representada com os pés. Então, o que eu quero deixar claro aqui a vocês é o seguinte: toda vez que cai a temperatura, libera substâncias hormonais na corrente circulatória, a adrenalina e a cortisona. Essa substância na corrente circulatória faz com que facilite o aparecimento da sintomatologia dolorosa, que, com as contrações musculares, esses fusos sendo contraídos, esses receptores, informam em direção ao cérebro, chegando ao tálamo, e aparece aquela sensação de dor no inverno. Algumas pessoas conseguem até prever quando vai chover nos ossos. Outras pessoas, e todos vocês já passaram por essa sensação, que é o orvalho, ou então o cheiro da chuva chegando. Vocês já perceberam isso? Olha, eu acho que vai chover, está sentindo o cheiro de chuva, mas cadê a chuva? A chuva está chegando. O que é isso? São receptores do olfato que percebem no meio ambiente ondas metálicas que se propagam através da atmosfera. O receptor é uma coisa tão interessante que quando a pessoa dirige e tem muito conhecimento do automóvel, quando alguém arranha o carro, é como se os nossos prolongamentos dos nossos receptores se espalhassem pela carroceria do carro.
e você consegue perceber, olha, o meu pneu do lado direito está vazio. Alguém acabou de botar a mão na mala traseira do carro. Observe como os receptores, eles muitas das vezes saem da nossa superfície e se espalham, né, por todo o meio ambiente. Quando vocês entram dentro de uma boate ou numa escola de samba, o vibrar do chão, você quase que consegue acompanhar a música. Então, o fato que eu quero mostrar a vocês é justamente isso, né, em que a sensação de queda de temperatura com a liberação hormonal e o disparo dos receptores informam e dão todas as nossas sensações. Então a mensagem que eu quero dizer aqui a vocês é o seguinte: dor óssea existe, dor articular existe, dor muscular existe. Quem controla isso tudo? Liberações hormonais na suprarrenal, a adrenalina e a cortisona, os receptores, que informam o que está acontecendo na nossa superfície em direção ao tálamo, e essa informação, algumas delas são filtradas e outras não, chegando a córtex cerebral. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer muito das dúvidas, o que é a dor óssea e a dor articular. Se não existissem os receptores, não seria compatível com a vida, que nós não iríamos conseguir perceber o nosso meio ambiente. O meio ambiente é a nossa percepção do que está acontecendo do lado de fora e o lado de dentro do nosso corpo. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, entre em contato com o nosso Facebook para mais informações. Muito obrigado.